Quando o presidente Donald Trump anunciou tarifas contra a China, Canadá e México, ele estava confiante de que não haveria retaliação. Como poderiam? Estariam provocando o urso e incorrendo em sua ira. Trump nunca esperava uma guerra comercial que escalou drasticamente nas últimas 24 horas. Agora ele tem uma e está furioso. O Canadá retaliou as tarifas de Trump com as suas próprias, deixando os Estados Unidos da América chocados. O que o Canadá fez? Por que isso importa? E o que isso significa para o futuro desses países? Tudo começou no 1º de fevereiro. O site da Casa Branca publicou um comunicado afirmando que Trump pretendia implementar 25% contra o Canadá e o México, e uma tarifa adicional de 10% sobre a China. Trump também não havia terminado com o Canadá. Ele também anunciou uma tarifa de 10% sobre os recursos energéticos do país. Trump estava tomando essa ação ousada para responsabilizar os 3 países por seus papéis na facilitação da imigração ilegal e no fluxo de fentanil para os Estados Unidos. O anúncio atingiu o Canadá com força. Por mais de 150 anos, o Canadá não teve aliado mais próximo do que os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são o vizinho do Canadá ao sul, separados por uma fronteira tradicionalmente fácil de cruzar. Seus aliados no comércio com os Estados Unidos da América, importando 412 bilhões e 700 milhões de dólares em mercadorias do Canadá em 2024, enquanto exportava 349 bilhões e 400 milhões de dólares para criar um comércio anual total de mais de 760 bilhões de dólares. Além disso, são aliados militares, membros da OTAN e possuem vários pactos militares entre si. As ações de Trump ameaçaram essa aliança. Porém, a ameaça foi breve. Apenas 2 dias após a Casa Branca anunciar as tarifas contra o Canadá, Trump concordou com uma pausa de 30 dias. Isso não foi uma capitulação à pressão externa ou interna, de acordo com Trump. Trump, no entanto, concordou com uma pausa após uma ligação emergencial do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. O líder canadense concordou em fortalecer a fronteira com os Estados Unidos da América para eliminar o tráfico de fentanil, trazendo alívio ao seu país. O alívio foi passageiro. Trump manteve sua palavra e segurou o fogo por 30 dias, mas escolheu não estender a pausa além desse período, o que foi infeliz para o Canadá. Em 3 de março, Trump anunciou que os Estados Unidos da América manterão as tarifas contra o Canadá e o México. Trump declarou na Casa Branca que não há mais espaço para o Canadá ou México. As tarifas, você sabe, já estão definidas e entram em vigor amanhã. Segundo o presidente, Canadá e Estados Unidos da América não chegaram a um acordo. Isso significava que o Canadá tinha que sofrer a ira das tarifas de Trump. Mas Trump tem um problema. Suas tarifas foram ativadas, como prometido. No entanto, o Canadá não aceitou sua implementação deitado. Ao invés de tentar se aproximar de Trump para fazê-lo reverter sua decisão, o Canadá o surpreendeu ao retaliar com suas próprias tarifas. Em 4 de março, o Canadá revidou contra Trump, condenando suas ações enquanto anunciava tarifas retaliatórias. E não está sozinho. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também anunciou retaliação caso as tarifas de Trump permaneçam em 8 de março. E assim como o Canadá, a China respondeu a Trump criando tarifas. Os 3 surpreenderam Trump. Esperava que suas tarifas forçassem as nações a fazerem o que a América quer. Em vez disso, ele apenas mergulhou o país em uma guerra comercial. É hora de revidar com força e mostrar que uma briga com o Canadá não terá vencedores, declarou Trudeau em um discurso contundente em 4 de março. Trudeau também tinha uma mensagem para Trump, se dirigindo a ele como Donald, em um claro sinal de desrespeito causado por Trump chamá-lo de governador do Canadá repetidamente. O primeiro-ministro do Canadá disse: "Você é muito inteligente, mas isso é muito estúpido." Trudeau não apenas dispara na guerra comercial, mas mira no ego de Trump. Em declaração à parte, o governo do Canadá detalhou suas tarifas. O país pretende impor uma tarifa de 25% em cerca de 30 bilhões de dólares em bens americanos não especificados. Isso é um tiro de advertência para Trump.
Se o presidente da América não suspender suas tarifas nos próximos 21 dias, o Canadá estenderá sua tarifa de 25% para 125 bilhões de dólares em bens. Isso representa 1/3 das importações canadenses dos Estados Unidos da América, e Trudeau pode ir além se Trump não negociar em breve. A reação da China chocou Trump. Anunciou tarifas de 15% sobre importações de trigo, milho, frango e algodão dos Estados Unidos da América e 10% sobre outros produtos agrícolas americanos, como frutas, vegetais e laticínios. O México é o mais cauteloso do trio. Está numa postura de espera, pelo menos até 8 de março. Se Trump avançar com suas tarifas, podemos esperar ver o México implementar tarifas similares às da China e do Canadá. Então, como isso afetará as coisas? Comecemos examinando o militar. As tarifas de Trump e as retaliações provocadas podem ter um severo impacto militar. De acordo com o Defense News, as tarifas de Trump supostamente incluem materiais críticos para a cadeia de suprimentos de defesa dos Estados Unidos da América. A nova guerra tarifária visa incentivar empresas americanas a expandir a produção doméstica de materiais, como aço e terras raras, necessários na microeletrônica moderna. Trump pressiona para reduzir a dependência dos Estados Unidos da América de fornecedores estrangeiros, mas suas tarifas podem gerar uma série de efeitos negativos. Como diretor do Centro de Conceitos e Tecnologia de Defesa no Instituto Hudson, Brian Clark conta à Defense News: isso vai fazer os preços subirem. E como se tratam de commodities, se os preços sobem por causa dessas tarifas, isso meio que afeta todo mundo de uma vez, assim como o petróleo. Se você corta o fornecimento de um lugar ou torna o fornecimento de um lugar mais caro, todo mundo se aproveita e os preços sobem em todos os lugares. Em suma, as tarifas de Trump encarecerão as importações do Canadá, México e China para todos. Além disso, países não afetados diretamente pelas tarifas também elevarão seus preços, obrigando os Estados Unidos da América a pagar muito mais pelos materiais necessários para sustentar seu exército, enquanto tenta fomentar a manufatura doméstica. Trump é geralmente otimista sobre o tema. Quanto maior a tarifa, mais provável é que a empresa venha para os Estados Unidos da América e construa uma fábrica no país, para não ter que pagar a tarifa, afirmou Trump em outubro de 2024, durante a entrevista com a Bloomberg. No entanto, não é o que parece estar ocorrendo. A retaliação do Canadá com tarifas próprias tira das empresas o argumento de mudança para a América. Independente de onde as empresas forem, elas serão afetadas por essa guerra tarifária. No fronte militar americano, isso resultará em preços mais altos para materiais, reduzindo o alcance do já massivo orçamento de defesa dos Estados Unidos da América. A nova guerra tarifária impactará militarmente o Canadá e os Estados Unidos da América. Se não entrarem em conflito aberto, criando problemas na OTAN, ainda precisarão lidar com a necessidade de aumentar gastos para manter suas forças militares. Quais são os efeitos mais imediatos da decisão inesperada do Canadá de retaliar contra as tarifas de Trump? Trump uniu o Canadá em um momento em que parece tentar forçar uma divisão no país. O presidente dos Estados Unidos da América pode ter esperado apoio dentro do Canadá para suas tarifas e seu desejo de fazer do país o 51, o Estado americano. Essas vozes não existem. O New York Times afirma que as tarifas de Trump criaram um senso de unidade em um país antes dividido por fortes tensões políticas. Pierre Poilievre, líder do Partido Conservador do Canadá e rival de Trudeau, disse que o presidente Trump apunhalou o melhor amigo da América pelas costas ao implementar a tarifa de 25%. O premier de Ontário, Doug Ford, ordenou a remoção de bebidas alcoólicas americanas das lojas canadenses e cancelou um contrato com a Starlink de Elon Musk. Nova Escócia também planeja remover as bebidas alcoólicas americanas das lojas. Apesar das divisões políticas, o Canadá parece estar se unindo para se defender do que pode ver como um grande inimigo, seu ex-aliado, os Estados Unidos da América. Também houve graves ramificações financeiras dos anúncios de Trump e Trudeau. Com o aumento dos temores de uma guerra comercial, o mercado de ações dos Estados Unidos da América entrou em declínio.
O S&P 500, que acompanha as 500 maiores empresas da América, caiu por 2 dias seguidos, atingindo o nível mais baixo desde a vitória de Trump na eleição presidencial de novembro de 2024. Além da queda de 1,2% do S&P 500, o NASDAQ, focado em tecnologia, caiu 0,35%, com o Dow Jones Industrial Average caindo 1,5%. Varejistas famosos dos Estados Unidos da América foram fortemente impactados, com a Best Buy perdendo 13% de seu preço de ação em 2 dias. Os problemas financeiros persistirão. Como aponta Matt Bilunas, o diretor financeiro da Best Buy, a grande incógnita é como os consumidores vão reagir aos potenciais aumentos de preços ao longo do ano. Em suma, a tarifa já está prejudicando a economia dos Estados Unidos da América e resultará em preços mais altos em várias indústrias, especialmente após a resposta do Canadá com suas próprias tarifas. Alguns creem ter um futuro financeiro melhor devido às tarifas. As pesquisas são inconclusivas sobre se os americanos apoiam as tarifas de Trump e o Sindicato dos Trabalhadores Automotivos defendeu suas decisões. O grupo de trabalho afirmou que o acordo Estados Unidos-México-Canadá causou perdas de empregos americanos por muito tempo e que as tarifas são a solução. As tarifas são uma ferramenta poderosa para desfazer a injustiça dos acordos comerciais anti-trabalhadores, afirmou o grupo. Estamos felizes em ver um presidente americano agir agressivamente para acabar com o desastre do livre comércio que devastou a classe trabalhadora. A União ficará tão feliz agora que o Canadá anunciou suas tarifas? Ainda é incerto se Trump conseguirá atrair mais empresas para os Estados Unidos da América com suas tarifas. Ele poderia ter conseguido se o Canadá não tivesse retaliado. Agora, o futuro é bem mais incerto. E sobre o futuro, o que esperar com as atuais guerras tarifárias em curso? Trump afirmou estar disposto a ir mais longe, mas é difícil prever. No Truth Social, após o anúncio de tarifas de Trudeau, Trump disse: "Por favor, explique ao governador Trudeau do Canadá que quando ele impõe uma tarifa retaliatória nos Estados Unidos da América, nossa tarifa recíproca aumentará imediatamente na mesma proporção." Isso soa como uma ameaça de impor 25% sobre o Canadá, elevando as tarifas americanas sobre o país para... O Canadá pode retaliar, o que prejudicaria ainda mais a já abalada relação comercial com os Estados Unidos da América. Trump pode estar disposto a fazer o que acredita fazer melhor: um acordo. Após a postagem de Trump no Truth Social, o secretário de Comércio Howard Lutnick propôs uma maneira mais lúcida de avançar para os dois países. Ele sugeriu que Trump provavelmente anunciará um pacto tarifário com o Canadá e o México que poderia levar a um compromisso. Lutnick afirma que Canadá e México estiveram em contato com ele durante todo o dia, buscando demonstrar que irão melhorar e que o presidente está atento. Lutnick parece agir como se Trump ainda tivesse todas as cartas, com Canadá e México implorando por uma resolução. E se as coisas ficassem desesperadoras o suficiente para causar uma guerra entre os Estados Unidos da América e o Canadá? Vamos ver como os comentários recentes podem se encaixar neste cenário hipotético, embora improvável. Trump zombou novamente do primeiro-ministro do Canadá, chamando-o de governador, e afirmou que o Canadá deveria ser absorvido pelos Estados Unidos da América como o 51º estado. Em vez de ignorar essas supostas piadas, como fez no passado, Trudeau respondeu com uma acusação direta contra Trump. Trudeau disse em 4 de março que talvez ele queira afundar a economia canadense para anexar o Canadá, mas isso nunca acontecerá. Nunca seremos o 51º estado. Trudeau também acusou Trump de tentar abandonar os amigos e aliados mais próximos da América, além de contrastar as tarifas de Trump com sua proximidade crescente com o presidente russo Vladimir Putin. Trudeau se referiu ao Canadá como o parceiro e aliado mais próximo da América, enquanto chamava Putin de um ditador mentiroso e assassino. Trudeau parece estar insinuando que Trump caiu sob a influência de um homem que deveria ser o maior inimigo da América.
Se for o caso, como Trudeau parece alegar, então o Canadá estará pronto para lutar por sua liberdade caso Trump realmente queira tornar o Canadá o 51º estado americano. No papel, é uma luta que o Canadá não pode esperar vencer. De acordo com o agregador militar Global Firepower, ou Global Firepower, os Estados Unidos da América superam o Canadá em todas as principais categorias de guerra. A população dos Estados Unidos da América é quase 10 vezes maior que a do Canadá, com mais de 111 milhões de pessoas aptas para o serviço. Segundo o Global Firepower, a situação do efetivo militar do Canadá, tanto no serviço ativo quanto na reserva, não é animadora. Os Estados Unidos da América têm 1.328.000 soldados ativos e 799.500 reservistas. Os números do Canadá são bem menores, com apenas 68.000 soldados ativos e 27.000 reservistas. Essa discrepância é vista em toda parte. O orçamento de defesa do Canadá é cerca de 5% do gasto anual dos Estados Unidos da América com seu exército. A Força Aérea do país tem só 351 ativos, comparado aos 13.043 dos Estados Unidos da América. Comandam na Força Aérea. Os 74 tanques e 21.704 veículos blindados do Canadá não serão muito úteis em uma guerra terrestre quando os Estados Unidos da América têm 4.640 tanques e mais de 391.000 veículos blindados que pode trazer para a luta. O Canadá não se sai melhor na frente naval. Os Estados Unidos da América têm 440 ativos navais, incluindo 11 porta-aviões e uma aterrorizante frota de 81 destroyers e 70 submarinos. A Marinha do Canadá é cerca de 1/6 do tamanho. Também não possui porta-aviões, o que lhe dá menos opções de como usar seus ativos aéreos. Não tem destroyers e apenas 4 submarinos. E os Estados Unidos têm 5.225 armas nucleares. O Canadá não tem nenhuma. Apesar do tamanho massivo do Canadá, se Trump decidir anexá-lo, o exército dos Estados Unidos da América deveria ser capaz de passar por cima da defesa canadense relativamente fraca. O Canadá será duramente atingido por sua aliança passada com os Estados Unidos da América, o país que confiava para defendê-lo. Talvez ele pudesse chamar a OTAN sob o artigo 5, onde todos os membros são obrigados a vir em defesa de qualquer membro singular que sofra um ataque em seu próprio solo. A tentativa dos Estados Unidos da América de anexar o Canadá constituiria um ataque que tradicionalmente acionaria o artigo 5. Contudo, há a complicação extra dos Estados Unidos da América serem um membro fundador da OTAN a considerar. A questão é, como a OTAN responderia à tentativa de anexação? É difícil afirmar com certeza, mas Trump não beneficiou os Estados Unidos da América no passado em relação à Organização de Defesa Coletiva. Ele frequentemente criticou os membros da OTAN por não alcançarem a meta de gastos de defesa de 2% do produto interno bruto recomendada pela organização, especialmente antes de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos da América. Em fevereiro de 2024, ele também afirmou que encorajaria a Rússia a atacar membros da OTAN que não alcançassem a meta do produto interno bruto. Trump sugeriu que os Estados Unidos da América não ajudariam países da OTAN que pagam menos e são alvos de Putin durante um comício na Carolina do Sul, referindo-se a uma conversa com outro líder da aliança. Ele disse que o líder questionou Trump sobre os Estados Unidos da América ajudarem seu país em caso de ataque. A resposta de Trump foi direta. Eu disse, você não pagou e está inadimplente? Não, eu não te protegeria. Na verdade, eu incentivaria eles a fazerem o que quiserem. Você tem que pagar. Comentários assim já criaram uma relação tensa entre Trump e muitos aliados da OTAN. Ex-colaboradores do presidente dos Estados Unidos da América creem que a retirada da OTAN é prioridade em sua agenda. Isso inclui ex-Estados Unidos da América. John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional, acredita ser muito provável que Trump tente retirar os Estados Unidos da América da OTAN. Em entrevista à emissora britânica London Broadcasting Company, Bolton afirmou que as tentativas de Trump de alterar as metas de gastos indicam suas intenções.
Sobre os comentários de Trump em 8 de janeiro de que os membros da OTAN deveriam visar 5% do produto interno bruto em gastos com defesa, Bolton disse que Trump afirmou isso em seu primeiro mandato. Agora, ele diz que é necessário gastar 5%, mas Bolton suspeita que quase nenhum país europeu, exceto os bálticos, Polônia e alguns outros, chegará a esse valor. Então, em um ano, quando isso não acontecer, Trump poderá dizer que a OTAN é inútil, como sempre disse, e sair, o que poderia significar uma tentativa de anexar o Canadá. Se ele retirar os Estados Unidos da América da OTAN, um ataque no Canadá levaria os demais membros da OTAN a uma guerra contra os Estados Unidos da América. Trump disse tantas coisas inflamatórias sobre os membros da organização que, mesmo sem se retirar, eles podem optar por pegarem armas contra os Estados Unidos da América, de qualquer maneira para apoiar o Canadá. Se fizerem isso, as desvantagens de mão de obra e equipamento do Canadá desaparecem. Mesmo sem os Estados Unidos da América, a OTAN tem 1,5 milhão de militares ativos. Essa versão da OTAN também tem milhares de tanques de guerra modernos, jatos avançados e equipamentos que a tornariam uma adversária à altura dos Estados Unidos. Além disso, uma OTAN que não inclui os Estados Unidos da América ainda traz armas nucleares para a luta. O Reino Unido e a França, juntos, possuem 515 armas nucleares. Embora seja apenas 1/10 do poderio americano, ainda é suficiente para causar danos sérios ao Canadá. Porém, isso é só especulação. Trump pode não ter esperado que o Canadá retaliaria com suas próprias tarifas. E agora, o presidente dos Estados Unidos da América precisa lidar com uma guerra comercial emergente que pode ter ramificações significativas para os Estados Unidos da América-Canadá, comércio global e uma aliança centenária. Mas o que você acha das tarifas retaliatórias do Canadá? Elas vão forçar Trump a mudar sua abordagem em relação ao Grande Norte Branco? Estamos presenciando o início de uma guerra comercial que pode se agravar no futuro? Deixe-nos saber nos comentários e inscreva-se no The Military Show para todas as últimas notícias sobre as tarifas do Trump.